Olá a todos, eu sou Eduardo Luque. Eu vim conversar com vocês sobre os temas de atenção acerca da elaboração das demonstrações financeiras do ano de 2021. E para esse assunto eu convidei o meu sócio Edson Teicher para poder nos acompanhar. Edson, a visão que eu tenho é que esse ano nós não teremos uma complexidade com relação à implementação de novos CPCs, mas sermos diligentes para assegurar que os CPCs já existentes e consolidados vão ser aplicados na sua plenitude, considerando ainda um ambiente de pandemia, crise e incerteza econômica que vivemos. Qual que é a sua opinião com relação ao ambiente de complexidade que enfrentaremos agora? Bom, obrigado, Eduardo, pelo convite. Um prazer estar aqui, finalmente gravando um vídeo juntos. Fico muito feliz por essa oportunidade. E eu tendo a concordar contigo. Eu acho que esse ano nós não temos realmente grandes novidades. É um ano bastante comum do ponto de vista técnico, né? Falando de contabilidade. Não temos desafio, não temos novas normas sendo implementadas esse ano. O que nós temos, na verdade, é um desafio muito mais do ponto de vista econômico, falando de macroeconomia. Nós temos sim um cenário de bastante incerteza atual, incerteza futura, por conta de estarmos exatamente dentro de um ano de eleição. Então isso traz, no contexto da elaboração das demonstrações financeiras, um contexto de incerteza muito grande que, de certa forma, precisa ser refletido nas demonstrações financeiras. E essas incertezas, de certa forma, capturadas e muito bem divulgadas. Lembrando que, cada vez mais, não só os investidores, mas também os reguladores estão pedindo para que os preparadores observem que as demonstrações financeiras divulguem substancialmente os fatos de maior relevância, ou seja, mais qualidade e menos quantidade. Abrindo os temas, acho que eu poderia já citar aqui o primeiro que talvez de maior preocupação, que é o famoso teste de impairment. E todos os anos ele vem à tona, é sempre um ponto de preocupação das empresas de forma geral, e acho que esse ano ele toma uma conotação um pouquinho mais preocupante, principalmente para aquelas empresas que passaram ali no ano passado, bem ali com nota 5, né? Ou seja, bateram na trave. Esse ano nós temos um complicador para essas empresas que é exatamente o aumento da taxa de juros ao longo do ano de 2021, taxa de juros essa que faz parte da composição da taxa de desconto que é utilizada nos cálculos de valor em uso quando nós fazemos ali a avaliação do valor recuperável dos ativos. Então, consequentemente, um aumento na taxa de juros tende a fazer com que o valor recuperável dos ativos seja menor. Então, as empresas que realmente passaram ali, bateram na trave, podem sim ter algum problema no fechamento dessas demonstrações financeiras e ter que, porventura, registrar algum tipo de provisão, se assim for o caso. Um outro tema relevante, mas não novo, é o assunto das concessões nos aluguéis dentro do contexto do IFRS 16. Não sei se você se recorda, mas no ano de 2020, o IASB divulgou um expediente prático onde permitia que as companhias fizessem, na verdade, a utilização das concessões, fizessem, na verdade, o registro das concessões dos arrendamentos sem ter que fazer as modificações nos passivos de arrendamento ou nos ativos de direito de uso. Esse expediente prático permitia que as empresas não fizessem a remensuração dos passivos e também do ativo de direito de uso por conta de uma modificação, ou seja, eles não seriam tratados como modificação e seriam simplesmente registrados e contabilizados como um evento de um pagamento como se fosse um pagamento de uma contraprestação variável, ali fazendo o ajuste contra o passivo e diretamente ao resultado. Então, esse expediente prático foi estendido e a vigência dele vai até 30 de junho de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, só para relembrar, estamos no dia 1º de fevereiro de 2022, não se pronunciou com relação ao já tradicional ofício em que ela lista os pontos de atenção, preocupação, documento que vem servido como um guia referencial de muita utilização, tanto para os elaboradores quanto para os auditores, né? Na sua opinião, Edson, o que você acha que a gente pode esperar do ofício da CVM para 2021? Bom, Eduardo, eu acho que não devemos esperar nenhuma grande mudança nesse ofício circular da CVM para esse ano, porque não temos grandes novidades técnicas. Então, eu acredito que a CVM sim deve reforçar o que ela vem sempre reforçando a todos os anos, aqueles temas tradicionais, e talvez sem muito medo de errar, eu posso citar alguns aqui que eu tenho quase certeza que devem vir novamente, porque são temas que nós observamos ao longo do ano de 2021 e
dá para ver que algumas companhias realmente não observaram exatamente o que a CVM talvez pediu no ofício anterior. Então, é provável que eles voltem novamente. Como, por exemplo, a evidenciação do EBITDA. O EBITDA normalmente é uma métrica que as empresas divulgam nos seus relatórios de administração, nos press release, e não sempre elas colocam a referência ou o cruzamento para as demonstrações financeiras, como a própria CVM pede, porque muitas empresas acabam, inclusive, divulgando EBITDAs ajustados e não colocam a referência ou o cruzamento adequado. A CVM sempre chama a atenção para esse ponto. Então, é um ponto que aparece quase que todos os anos nos relatórios de ofício da CVM. Um outro ponto importante, talvez, que deve vir novamente, é a questão da análise de sensibilidade, que o ano passado a CVM chamou bastante atenção por esse tema, porque as empresas estavam usando mais ou menos uma nota padrão, usando muito mais uma métrica quantitativa, quando na verdade a CVM pediu para que as empresas passassem a observar o CPC 40 e fazer uma análise muito mais qualitativa do risco ali envolvido. Então esse deve ser novamente um tema de chamada de atenção que deve constar no ofício circular. E talvez um outro que eu também posso dizer, sem muito medo de errar, é a questão da divulgação das partes relacionadas. Porque no contexto de partes relacionadas, em termos de divulgação, é comum as empresas ainda não divulgarem no detalhamento adequado a remuneração-chave dos administradores, assim como a natureza e as condições às quais foram celebradas as transações com partes relacionadas. Se foram celebradas em condições de mercado ou condições anormais, então isso é requerido pela norma e nem sempre você vê esse tipo de disclosure nas notas explicativas das demonstrações financeiras. Talvez um ponto adicional para esse ano que tem estado na pauta de discussão das reuniões do IASB e também do CPC, a qual a CVM está sempre presente, pelo menos nas reuniões do CPC, é quanto à divulgação das informações nas demonstrações financeiras, nas nossas explicativas, por assim dizer, que a observação do mercado e principalmente dos analistas, dos investidores, é que as demonstrações financeiras ainda continuam muito carregadas com informações não tanto relevantes para os analistas ou para os investidores. Então, cada vez mais esse assunto está em pauta. O próprio IASB está fazendo uma revisão geral das normas dos IFRS, dos IAS, no contexto de tentar modificar um pouco a estrutura de divulgação, ou seja, simplificar, para que esse aspecto qualitativo seja realmente respeitado e que as empresas passem a divulgar aquilo que é realmente relevante. Então eu acredito que isso deve ser também um tema que vai estar incluído no ofício circular da CVM desse ano. Edson, queria te ouvir um pouco com relação aos temas tributários. Isso não pode estar fora numa pauta de fechamento de DFs para nós contadores, né? O que te chama a atenção para esse ano? Eduardo, eu acho que esse ano dois temas me chamam a atenção. O primeiro deles eu acho que é um tema não é novo, que é o assunto do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Ainda continua esse tema para esse fechamento, porque muitas empresas, apesar de ter o trânsito em julgado no ano passado, ainda careciam de uma mensuração. Porque lembra que na discussão do ano passado eu precisava não só analisar empresa por empresa qual era o contexto do trânsito em julgado e também para fazer o registro do ativo, no caso, na época, você tinha que ter uma estimativa razoável do valor ali envolvido. Então esse tema acho que ainda ele é pertinente para algumas corporações, não para todas. E talvez um segundo assunto, que esse sim é novo, é um assunto de acho que setembro do ano de 2021, é relativo à não incidência do IR/CS sobre a Selic na devolução de tributos pagos indevidamente. Aqui eu estou me referindo àqueles tributos que foram pagos indevidamente ao qual foi aplicada a Selic, ou seja, houve ali sim uma receita de atualização da Selic e foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o pagamento, ou seja, a tributação de IRCS sobre essa Selic. Aqui um ponto importante a destacar é que esse tema não está no contexto do CPC 25, que é onde a gente avalia ali se
estamos diante de um ativo contingente ou não, ou se avaliamos a probabilidade de perda se é provável, possível ou remota. Não. Na verdade, aqui eu tenho que aplicar o CPC 32, que é tributo sobre a renda, e a sua interpretação, que é o ICPC 22, que fala das incertezas relativas a esse tributo sobre a renda. Então, acho que aqui é um ponto importante, que eu não faço a interpretação do CPC 25, mas eu tenho que fazer ali, sim, a avaliação se essa interpretação que eu faço sobre esse tema será aceita ou não pelos tribunais competentes. Bem, eu espero que a nossa conversa possa ter contribuído com os pontos já certamente em reflexão por parte de todos vocês, e eu desejo aqui a todos um excelente busy season de elaboração ou auditoria das demonstrações financeiras do ano de 2021, e por fim agradecer ao Edson aqui, que veio nos ajudar a entender em que ambiente que nós estamos para esse ciclo de fechamento das demonstrações financeiras. Edson, muito obrigado. Perfeito, obrigado, Eduardo, obrigado a todos, um bom fechamento a todos.